aí, está começando mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos. Gente, eu quero agradecer o carinho, a audiência. Barulho, eu não sou o Bozo, mas eu gosto de um programa alegre e principalmente trazer saúde para dentro da sua casa, para você assistir com a sua família, né? Estamos hoje no oferecimento de Lemos Esportes. Um beijo, Eni. O que eu escutei de mensagem dizendo assim, o programa da Eni, realmente, ela não me deixou falar, mas está valendo, foi um programa alegre, um programa que trouxe motivação. E o programa de hoje, a gente vai falar de um tema, claro, ligado à saúde, sobre iridologia. Você já ouviu falar? Gente, tu não sai daqui, acompanha a gente nos 3 blocos, que a gente vai mostrar o que é, como é que faz, e tudo. E tem uma experiência para fazer em casa, tá? Por isso eu estou aqui na Deon com essa querida Andréia Bodemiller de Oliveira Rank. Acertei? Querida, seja muito bem-vinda. Apresente-se, por favor, que eu não sou doida de falar, nem errar, né? O que tu é tudo. Apresente-se, por favor. Então, oi pessoal, eu estou aqui para conversar um pouquinho com a Gi sobre iridologia. A minha formação de base é farmacêutica. Hoje eu trabalho também como terapeuta. Eu tenho formação em iridologia, trofoterapia, fitoterapia, saúde quântica. Fiz a pós-graduação com o Dr. Laí Ribeiro também. E hoje estou fazendo aula de medicina chinesa, pós-graduação de medicina chinesa também. E vocês acham que eu ia acertar tudo isso? Eu não sou nem doida. Gente, está no Facebook, está no YouTube, manda chuva de coraçãozinho. Vamos fazer esse programa bombar e levar tanto conteúdo de qualidade para as pessoas. Vai compartilhando, vai mandando o que tu acha do programa da Gi, enfim, do nosso programa, tá bem? Diga, minha querida, o que é iridologia? Que tem uns olhos aqui, gente, vocês estão vendo? Eu já fiz com essa doutora aqui, com essa moça aqui. Conta pra gente o que é iridologia. Então, Gi, quando só a formação de farmacêutica, eu sempre me questionava, né? Se eu não tenho nenhuma alteração em exames laboratoriais de imagem, mas a pessoa tem vários sintomas, a gente precisa ajudar de alguma forma a identificar o foco, né? Porque às vezes ficava, como diz o ditado, atirando para vários lados e a pessoa não melhorava. Então eu conheci um iridólogo, Dr. Oswaldo Fogaça, que eu considero muito, e através dele eu conheci a iridologia. A iridologia a gente tem relatos desde a antiga Grécia, né? Pinturas rupestres já reportando ao estudo da íris, mas em torno de 1880 é que realmente começou estudos mais aprofundados. Né? Sim. Então, a íris, a gente sabe hoje, através de estudos mais modernos, que ela tem uma terminação nervosa de cada órgão do nosso corpo. Então, os órgãos do lado esquerdo têm uma ligação com a íris esquerda, órgãos do lado direito, uma ligação com a íris direita. Então, tudo o que está acontecendo no nosso corpo reflete na íris. Então, nós não usamos a íris como um diagnóstico. Eu não posso dizer, por exemplo, que a pessoa tem uma gastrite, mas eu posso dizer que eu tenho uma alteração a nível de estômago ou uma inflamação a nível de estômago, toxinas, e que ali é o órgão onde está alterado, onde precisa de um olhar para que os sintomas que o paciente está apresentando possam ser melhorados. Certo, eu vou deixar aqui o que aconteceu comigo. Isso há uns 2, 3 anos eu estava muito estressada e medo e síndrome do pânico. E eu vim aqui com a tal da Andréia, né? E vim com os exames debaixo do braço. E ela fez, né? Daqui a pouquinho vou mostrar como é que faz essa questão da iridologia aqui. E eu vim assim, porque a gente fica meio assim, né? Desconfia. E vim com os exames debaixo do braço. E quando foi tirada a foto e tal, e não é que bateu tudinho que estava aqui? E aí sim eu usei quânticos e eu sou muito grata por tudo que tu me falou desde aquela época e que eu usei os quânticos e olha, gratidão mesmo, porque me ajudou muito. Mas me diz uma coisa, como é que funciona na prática? Como é que tu vais pegar como é que funciona? Vem aqui e tira foto do olho para o pessoal de casa entender o que é. Isso, Gi. E até só antes de explicar, fazer um parênteses. Às vezes, no Brasil, as terapias integrativas não são muito divulgadas, mas a iridologia, é importante frisar,
que na França, por exemplo, é matéria médica, faz parte do currículo médico. Na Itália, os médicos trabalham fortemente com iridologia, os melhores estudos vêm de lá. Alemanha, estudos maravilhosos. Então, é sim uma ciência, tem base científica. Né? Então, como que a gente faz? O paciente vem, eu uso esse aparelhinho aqui, o iridofoto, na frente de uma câmera, né, uma câmera mais potente. E o iridofoto é porque ele vai tirar toda a interferência da lateral, né? Certo. E tem um foco maior. Então, o nome vem disso, um foco para íris. Eu vou ajustar a iluminação de acordo com a cor dos olhos, né? Fazer a foto e eu uso um sistema, jogo dentro do sistema. Os iridólogos mais antigos nem usavam câmera. Eles iam com uma lupa, com uma luzinha, olhar direto para a íris. Um dos meus mestres, que é incrível, ele faz toda a análise assim. Ele usa hoje a máquina para facilitar, mas é possível fazer só olhando. Claro que daí eu vou fazer uma análise mais abrangente, não vou em detalhes porque não me permite só uma lupa, né? Mas é possível e foi assim que iniciou. Que começou. Né? E na íris, hoje a gente tem iridólogos que focam, por exemplo, só na parte emocional. Então, tem psicólogos que vão fazer formação em iridologia para acelerar o processo, porque dependendo das marcas que a íris traz, sinais, cores, eu já identifico em que período da vida está o trauma, em que região do cérebro está o trauma, como vai tratar. Conforme a estrutura da íris, eu já sei como é a base emocional dessa pessoa. Claro que dependendo por quem eu fui educado, onde eu vivi, essa característica pode mudar um pouquinho, mas a base eu já tenho só olhando pela íris. Então, para um psicólogo, por exemplo, é uma ferramenta maravilhosa porque ele consegue já traçar um tratamento um pouco diferenciado, né? Tem profissionais que focam mais na parte física, então falta de nutrientes, inflamações, toxinas, que é uma coisa que a íris mostra muito, a tensão emocional. Então, por exemplo, crianças, às vezes, elas não demonstram. Quando a gente vai avaliar na íris, o sinal de tensão emocional, ele é muito claro, a gente observa, e está cheio de anéisinhos de tensão lá, então a gente já observa que essa criança precisa trabalhar o relaxamento, precisa ter menos cobrança, então a gente consegue focar. Então vamos bater a foto, vamos ver como é que funciona. Tu fazes em mim, o pessoal de casa eu acho que já está curioso para saber como é que funciona. E depois a gente vai ter o comparativo antes e depois de outros pacientes e um olhar, então, essa avaliação em cima da íris. Tá, como é que é? Eu fico paradinha aqui, vou deixar o microfone aqui do ladinho. Fico sentada mesmo, assim? E agora o Rodrigo vai pegar aqui o... Vamos fazer o seguinte, Andréia, dá uma seguradinha, vamos mostrar isso no próximo bloco. Aí o pessoal fica bastante curioso, tu não vai deixar nós duas aqui, só nós três, né, Rodrigo, aqui sozinho, né? Deixa assim pro próximo bloco e a gente mostra como é que faz, como que ela vai tirar a foto, até caiu meu negócio, como ela vai tirar a foto e a gente volta no segundo bloco. Até mais. Estamos de volta, gente. Agora então a Andréia vai fazer na prática, assim, ó, vai mostrar como é que se faz para jogar ali para o computador, enfim, fazer o processo da iridologia, né? Então a câmera específica, né, a luz específica. Então a gente agora mesmo com Covid usa a luva, higieniza tudo com álcool. Olha no meu nariz. Isto. Então tá aqui a foto da íris, né? E já jogamos para cá.
né? Certo. Então, essa é a íris da Pode Gi. pegar teu microfonezinho lá. Isso, beleza. Essa é a Pode íris explicar, da por Gi. favor. Então, é um biotipo que a gente chama linfático, porque a tendência o órgão de choque dela é a parte linfática, né? Então, a gente cuida com mais carinho da parte linfática do que a parte digestiva, por exemplo, né? Então, isso já é uma coisa que a íris dela mostra e várias outras coisas que a gente poderia falar, né? Deixa eu ver aqui. Eu salvei alguns exemplos para mostrar para vocês. Isso, então, pode falar, porque tem vários tipos de íris, né? A minha é de um jeito, tem linfática, tem outros tipos. A gente trabalha muito com a linfática, hematogênica, então isso tudo é questões genéticas. Então, por exemplo, a linfática, que normalmente os olhos claros têm, e depende, a escola que a pessoa vem usa outros nomes, mas é o mesmo significado. Vem mais de origem alemã, origem italiana. Então, a questão genética já é mostrada nos olhos. Certo. Quais são os órgãos de choque? Órgãos de choque, o que é? Aquilo que vai sentir mais quando essa pessoa estiver em desequilíbrio, seja emocional, seja alimentar. Né? Entendi. E aí, quando a gente olha na íris, a gente já começa a observar essas alterações. Esse paciente, por exemplo, ele veio, é um paciente bem antigo, continua vindo comigo, mas essa foi a primeira vez, foi em fevereiro de 2017. Certo. E o retorno dele em junho de 2017. Então, a queixa principal era dores no corpo, sintomas digestivos, principalmente intestinais, diarreias, uma irritabilidade intestinal. E a mente muito bagunçada. Então, quando a gente vai observar aqui na íris, olha a diferença. Então, é nítido que realmente existe um desequilíbrio aqui. Bastante inflamação na região intestinal. Aqui é onde eu tenho ligação com o sistema nervoso intestinal. Interessante, não, gente? Isso é demais. Eu não consigo nem ver direito as fibras da íris, bastante acidez. A acidez pode ser causada por uma alimentação desregrada, mas muito por pensamentos. Essa paciente, por exemplo, é um paciente que comia direitinho, fazia exercício certinho, mas estava passando por um período emocional difícil. Então, a cabeça estava um turbilhão, pensando muito, estimulando a produção de neurotransmissores que deixavam o corpo mais ácido. Consequentemente, dor nas articulações, dor muscular. Então, com o tratamento, esse é o resultado que a gente tem. A parte emocional é visível mais rápido na íris. Certo. Né? Porque eu não tenho tanta alteração física, né? Eu não tenho já lesão em órgão, normalmente, nesse caso, né? Certo. Quando é uma alteração que eu já estou tendo lesão de órgãos, às vezes pode levar 2, 3 anos para mim ver diferença na íris, né? Só que os sintomas é o que nos diz se a pessoa está melhorando ou não. O que eu acho interessante, André, é assim, a gente fala tanto dessa relação entre a medicina tradicional, mas eu tenho contato com tantas pessoas que às vezes o exame de sangue está tudo ok, mas as queixas não estão ok. Então, assim, por que no exame de sangue, teoricamente, está tudo ok, mas a pessoa tem uma irritabilidade no intestino, enfim. E, então, por isso que eu trago, assim, a vira e mexe no programa da Gi, que é barulhento, que às vezes eu trago a parte de exercício, que às vezes eu trago, assim, profissionais que nem você, para mostrar a possibilidade que as pessoas têm de não ficar com um diagnóstico com aquilo. Sabe, às vezes tem uma queixa de dor de cabeça e vive com dor de cabeça. E qual é a causa dessa dor de cabeça? Sim, é que o exame, primeiro um exame de sangue, ele é estatístico, né? É um grupo da população que apresentou aquele valor. Mas mesmo assim eu tenho um mínimo e um máximo. Certo. Se é uma coisa boa, por exemplo, eu não quero estar próximo do mínimo, porque isso mostra que eu já estou caminhando para um desequilíbrio. Certo. Se é uma coisa ruim, eu também não quero estar próximo do máximo. Então a gente não tem que ficar só nessa janela, a gente tem que avaliar quanto sempre foi a minha glicemia, por exemplo, o meu colesterol. Sempre foi 180. E por que agora está 230 ou mais ou menos? Por que essa alteração? Sim. E segundo, sintomas, não nasci com aquilo. Existe uma causa. Isso. Então, eu não posso ficar tratando sintomas. A medicação ela é bem-vinda muitas vezes, mas eu preciso entender que tem algo causando esse sintoma. Então, se eu ficar só remediando,
eu vou agravar o quadro. Então, precisa buscar a causa antes de aparecer no exame. O exame, na verdade, não é prevenção, é uma detecção precoce. A prevenção são os meus hábitos, desde alimentação, pensamento, sono. E o que esse paciente fez, por exemplo? Ele fez uso de quânticos? O que ele fez para tratar isso? Na verdade, eu trabalho muito com as frequências. Né? O que são frequências? São ondas vibratórias, eletromagnéticas. Isso vem da física quântica. Para equilibrar o órgão, para ajudar, às vezes, a eliminar alguma toxina. Certo. Eu trabalho bastante com a parte de suplementação, entender um pouco o contexto da pessoa e o que está faltando, né, incluir, mas sempre lembrando que a alimentação é a principal fonte. Isso é só para acelerar o processo. Né? Porque é um conjunto, não adianta tu suplementar e não ter uma boa alimentação, e às vezes só na alimentação não dá conta. Sim. Né? Hoje os alimentos eles são muito pobres, né? Então, quando não existe um plantio rotativo, usa sempre o mesmo terreno, né? A viagem desse alimento, então isso vai perdendo nutrientes. Então, se eu tenho uma pessoa bem saudável, equilibrada, o alimento tende a ser suficiente, mas uma pessoa que já está desequilibrada, ela precisa suplementar para sair disso mais rápido. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, temos ali o antes e depois. Eu gostei, sabe o que ela olhou no meu agora? Os anéisinhos da ansiedade. Até parece, né? E olha, acho que deu bastante diferença de quando eu fiz para agora, porque teve yoga, teve, né, umas respirações a mais. A gente precisa, e eu tenho uma frase que eu já falei em pelo menos 3 programas, que tu falou assim para mim: aquilo que tu menos... Foi você que falou isso, e eu já usei em vários programas. Aquilo que tu menos tem é o que tu mais precisa. Paciência, por exemplo. Meu Deus, mas como eu sou toda assim? Então, fui pro yoga. Um beijo, Dete, da Escola Charlotte, que, olha, me encontrei, precisa. Quando a gente... quando aquilo que tu menos tem é aquilo que tu mais precisa. Então, se tu precisa, tem que desacelerar, dá um jeito para isso acontecer. Porque fazer um aeróbico é muito fácil para quem é acelerado, né? Isso. Agora, silenciar a mente... Né? Eis a questão. Então, precisa trabalhar. Esse paciente, por exemplo, chegou aqui com um cansaço excessivo, dores no estômago, não dormia direito, irritabilidade, que ele estava todo dia querendo matar a esposa, até foi ela que obrigou ele. Jesus! Mas, claro, ele é uma pessoa de personalidade forte. Certo. E a característica dele ótima, ele faz coisas maravilhosas com essas características, mas ele estava desequilibrado, né? A adrenal dele estava desequilibrada. Então, olha a quantidade de anéis de ansiedade. Esses anéis aqui, que são nada mais do que tensão. Quando eu tensiono, a mesma tensão que eu jogo para os meus músculos, a íris está recebendo. Então, eu vou tendo formação de anéis. Interessantíssimo. Né? Isso com o pensamento, principalmente. Porque eu tensiono o meu corpo conforme o que eu penso ou eu relaxo. Sim. Né? Então, às vezes, o pensamento, ele cansa mais, ele faz o corpo ficar mais doído do que um trabalho braçal. Com certeza. O trabalho braçal relaxa muitas vezes. Com certeza. Né? E aqui foi 2 meses depois, 2 meses depois, olha como suavizou. Olha a diferença já. Suavizou muito, né? As próprias lesões também começaram a ficar mais abertas, que mostra que o corpo dele está se regenerando. Mas esse paciente é um exemplo que era puramente emocional, era muita tensão que foi trabalhada. E é o momento que nós estamos vivendo de tensão, então parar, se escutar e ver o que a gente pode estar fazendo para o nosso corpo e mente nesse momento. Vamos fazer o seguinte, André, vamos dar uma paradinha, vamos para os nossos comerciais e tem experimento para fazer em casa. Eu quero ver quem vai fazer, tá bom? Só um tempinho, a gente já volta.
Estamos de volta, a gente aqui com essa querida, com a Andreia, e nós vamos falar um pouquinho de física quântica e também um experimento que você pode fazer na sua casa. Eu fiz lá em casa, funciona, porque nós vamos falar de física quântica. Então assim, ó, eu acho que primeiro a gente começa falando o que é a física quântica e depois, olha aqui, gente, eu trouxe o arroz aqui, ó, em 2 potinhos. Eu já explico, a gente já explica como é que funciona. O que seria a física quântica? Bom dia, eu vou resumir, né? A física quântica, sim. Na verdade, ela estuda aquilo que a gente não vê a olho nu, as micropartículas. Então começou a se perceber que existia mais coisas, né? E que influenciavam inclusive a saúde, estamos falando de saúde. Sim. Então, entrou-se o estudo das frequências. Então, o que é frequência? É o que o celular emite, é o sinal da TV, do computador, o Wi-Fi, né? Os nossos pensamentos. O nosso corpo emite frequência até 80 centímetros. Cada órgão nosso tem uma frequência diferente. Então, para estar saudável, vou dizer, o coração tem que estar 20 Hz. Se isso altera, ele sai da saúde. Esse é o primeiro estágio de um desequilíbrio. Depois vai vir o desequilíbrio físico, uma lesão propriamente, né? Então, por isso que os nossos pensamentos, as nossas ações são tão importantes, né? Quando eu estou pensando algo bom, falando algo bom, eu estou emitindo uma frequência boa, uma frequência de cura. Quando eu falo para um animal, ou para o meu filho, ou para uma planta, algo ruim, mesmo que às vezes a gente não queira, mas eu repito isso, eu estou emitindo uma frequência ruim, que pode estimular doenças, pode estimular a desequilíbrios no físico, né? Então, a gente precisa entender que nós somos responsáveis por grande parte do que acontece na nossa vida. Sim. Então, assim, ó, essa questão assim, ó, de estar falando, o poder das palavras, né? Por isso, assim, ó, eu trouxe um experimento, 2 potinhos de arroz. Você pode fazer na sua casa, eu vou colocar imagens aqui, depois o Rodrigo coloca pra gente, por favor. Pega um potinho, coloca arroz, um outro potinho, um arroz. Aqui tu colocas, eu coloquei, eu disse, B, vamos colocar uma figurinha? Aqui tem o Bob Esponja na sua plenitude. Olha ali, o Bob Esponja, ali está o potinho do arroz. E aqui você coloca num cantinho da sua casa, deixa num cantinho da casa. Cada vez que passar pelo arroz, tu vais falar coisinha boa para ele. Seu querido, não, ninguém tá ficando doido, só tenta, só faz e manda mensagem, manda foto para a TV Brusque, vê o que aconteceu. E fala toda palavra de carinho, de atenção, de amor pro arroz, você não está ficando doido. E depois, tu pega um outro potinho e coloca assim, aqui o Bob Esponja mal acabado, olha ali, ó, coitado. Aí tu xinga, o Rodrigo tá rindo, né? Pensa assim, ó. Intenção. E colocar intenção, seu desgraçado. Intenção boa. Exatamente, daí tu xinga esse arroz, um longe do outro, e vê em questão de dias o que acontece com esse arroz. Parece coisa de doido, mas é isso que a gente acaba emitindo e passando em forma de energia. Se tu tens um ambiente da tua casa, hoje em dia está tenso. Sim. Meu Deus, quem é que não está tenso com essa pandemia? Inclusive, nas minhas orientações, eu peço para mudar programa de TV. Claro. Se aquela pessoa não te faz bem, não é... Talvez não seja ela, seja a maneira que tu está absorvendo o que ela te traz, mas por um tempo fica distante. Sim. Porque tudo isso vai mudando o teu campo eletromagnético. E se tu já não estás bem, é momento de se fortalecer primeiro. Quando a gente está equilibrado, está bem, a gente bloqueia certas coisas. Certo. Então, a gente precisa identificar que música que eu escuto, o que eu assisto, o que eu leio, com quem eu falo, e principalmente o que eu penso. Sim, porque tudo, o externo, se tu já está nessa condição de desequilíbrio, o externo, ele te afeta. Então, tu imagina aquela criança que passa os dias, o pai xingando, a mãe xingando. E às vezes eu escutei isso, achei muito interessante. Tipo assim, meu Deus, sua bagunceira. Para a criança, meu Deus, a criança às vezes não é bagunceira. Ela, tens que te reportar assim, ó... que isso não combina contigo, tu fez bagunça, então... Teu comportamento hoje... Teu comportamento, porque às vezes, imagina se essa criança vai escutar uma vida inteira, sua bagunceira, sei lá, e coisas ruins, ela vai acreditar que ela é aquela coisa ruim. A tendência dela ser é muito maior. E a gente pode fazer o experimento com uma maçã, cortar ao meio a mesma maçã e fazer isso,
que vai dar o mesmo resultado. Pois é, porque eu não trouxe a maçã, eu trouxe aqui o arroz da sacola do Arca para fazer, mas dá para fazer com uma plantinha. Sim, com... só que a gente não quer matar a plantinha, então né? não, Mas funciona e é importante fazer o experimento, acho que foi muito bom a Gi trazer, para a gente sentir isso e ver como esse mundo quântico, esse mundo da frequência acontece, para entender como acontece com a gente. Então, eu estou com uma doença complicada, eu sou o principal responsável a mudar isso. E Deus coloca tudo para a gente. Tudo que é preciso para a cura e para a gente viver bem. Mas eu tenho que decidir que eu vou mudar a minha história. O que passou, passou. Eu vou correr atrás dos prejuízos. Perfeito. Mas a mente tem que pensar dessa forma. E trabalhar todo o entorno para que isso aconteça. Porque assim, né, Andréia, quantos episódios a gente passa ao longo da vida? Uma depressão pós-parto. Pensa como a mulher fica mexida disso. Pensa quanta coisinha assim, ó, quanta energia, quanta situação que isso a gente não fala em meses, a gente fala em anos, que vai desequilibrando tudo isso, né? É muito interessante. Eu acho assim, ó, que a gente pode e deve sair dessa coisa do tradicional, como tu dissesse, medicação quando é preciso a gente deve tomar, mas buscar outras alternativas, buscar outras situações para se descobrir, né? Para fechar uma mensagem para esse povo que está em casa escutando, assim, para essa busca do autoconhecimento, que é um caminho sem volta. Eu acho, em primeiro lugar, silenciar e buscar dentro de si a resposta. O que é que está do que está acontecendo. A gente sabe a resposta, sempre sabe. Por mais que ela doa, se a gente se permitir, é possível a mudança. Às vezes a gente consegue sozinho, seja numa casa de oração, seja na alimentação, seja numa música, no silenciamento. Às vezes a gente precisa de ajuda. Por onde vai começar? Pede indicação. Nós, por exemplo, a cidade está cheia de profissionais bons, né? E se aquele não vai fazer tudo, porque a gente nunca faz tudo, a gente vai fazendo parcerias, conversando, mas o principal responsável pela saúde física e mental somos nós mesmos. E somos todos seres de luz maravilhosos que nascemos para brilhar e cumprir uma missão. Só que a escolha é nossa, o livre-arbítrio também nos foi dado, né? Então, eu tenho certeza que é possível mudar qualquer quadro, mas depende da gente. Com certeza. Gente, ficamos por aqui. Meu Deus, que programa gostoso, cheio de conhecimento com essa querida, a voz da Andréia. Quando ela manda uma mensagem, gente, é uma coisa de doida. Obrigada, viu, pelo teu... Eu me ouço assim, mas tá bom. A gente aceita o elogio. Me ensinaram que tem que aceitar. Claro, eu fico tão doida quando eu digo para uma mulher assim, oh, meu Deus, que bonita. Ai, para. Gente, meninas, aceitem o elogio, né? Isso é um ensinamento também. Né? É difícil a gente dizer, ai, para, que isso? Aceita o elogio e vamos ser felizes. Obrigada, tá? Obrigada também pela oportunidade. Ficamos num oferecimento de Lemos Esporte. Gente, vocês gostaram do conteúdo? Vão compartilhando, manda chuva de coraçãozinho, deixa o teu comentário aqui, eu gosto de responder, de escutar. Enfim, semana que vem, sexta que vem, 20h45, tem mais programa da Gi. A Gi tá aí. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.